Olá, Sam. Quero contar um ocorrido que aconteceu ano passado, 2022. É um caso que ainda me deixa com muito medo, pois aconteceu na minha frente e vi nitidamente aquela criatura, que para mim, se aquilo não for um lobisomem, creio que seja o demônio em pessoa. Eu tenho 48 anos e moro em Porto Velho. Atualmente resido em uma área urbana e com bastante movimento, pois tenho medo de ver aquela coisa outra vez, já que ano passado a gente morava numa rua com poucas casas e tinha uma grande mata que de vez em quando apareciam animais silvestres, como onça, raposas e até cachorros do mato. Esses animais era costumeiro aparecer, porém dificilmente atacavam pessoas, mas já vi acontecer casos bem estranhos com esses animais, mas que aqui não são tão importantes, pois foram 2 semanas de ataques de alguma criatura, que a gente pensava ser onça ou até cachorro do mato. Porém aquilo que vi era um lobisomem, e infelizmente ou felizmente, fui o único a vê-lo. Eu trabalho como segurança particular, e às vezes faço bico como Uber. Na época não conseguia conciliar as profissões, e por isso trabalhava quase que o tempo todo. Só parava para almoçar e jantar. Como dizia minha esposa, nem dormir direito eu estava dormindo, pois era uma rotina muito mal. Durante o dia era segurança, e das 6 até as 10 da noite rodava como Uber. Às vezes, quando era uma noite boa, eu chegava a ficar até 2 ou 3 da manhã. E foi numa dessas noites que aquilo me ocorreu. Antes de contar o caso, quero falar que semanas antes notei que algo não estava normal. Toda noite o lobo latia e soltava uivos que gelavam a minha espinha. Parecia venerar algo maior que estava na região, ou talvez com medo daquilo. Lobo é o nome do meu cachorro, um pastor alemão albino, que por ter essa condição, recebeu o nome de lobo. Mas isso foi apenas um dos muitos mistérios. Notei que a cachorrada da vizinhança latia também, e começou a subir um mau cheiro na minha rua. Toda noite sentíamos aquele cheiro de sangue, misturado com cheiro de ovo podre, e ninguém entendia do que se tratava. Lembro que subi na minha casa algumas vezes, para ver se tinha algum animal morto. Porém não tinha nada, mas as coisas ficaram ainda piores. 2 cães e alguns gatos acabaram perdendo a vida. Uns foram encontrados dilacerados, e outros que até hoje nunca voltaram para seus donos. Mas nem se passava por minha cabeça o que poderia ser. Achava que sim, tinha algo atacando os animais, mas pensava ser uma onça ali da mata. Porém, onça, quando aparece, não fica por muito tempo, e já fazia algumas semanas que aquilo acontecia. Mas com a correria do dia a dia, e também cansaço do trabalho, não me ocupava a pensar naquelas coisas, até a noite que vi aquele bicho. Era agosto de 2022, Sam. Não me recordo o dia do acontecido, mas sei que era fim de semana, e era noite de festa. Como disse lá no começo, essas eram as melhores noites para quem trabalha como Uber, principalmente quando é de madrugada, onde as corridas quase triplicam de valor. E eu estava ali naquela labuta. Estava rodando desde as 7 daquela noite. E só fui parar quando já era 3 da manhã. Parei por causa do cansaço. Se não fosse por isso, teria passado a noite na rua. Mas decidi ir para casa. Se não fosse por isso, teria passado a noite na rua. Mas decidi ir para casa. Aquela noite estava tranquila. Rua parada, silêncio na vizinhança e apenas eu e meu carro passando na rua. Entrei normalmente em casa. Não notei nada de anormal. Estacionei o carro, tomei um banho, passei a mão no bolso e não senti meu celular. Mas não liguei. Estava tão cansado que não me importava. Então me deitei na minha cama. Foi quando de dentro de casa senti aquele cheiro podre. Era tão ruim que quase vomitei. Já não aguentando aquele fedor, me levantei da cama e me dirigi até a sala de casa para ver do que seria aquele fedor. Mas nem foi preciso ir até lá. No portão de casa avistei uma coisa agachada e olhando fixamente para dentro da garagem. Quando vi aquilo eu não aguentei.
Eu soltei um grito que saiu da minha boca. Essa foi a única resposta que meu corpo deu quando vi aquilo, que saiu da frente da minha casa pulando. Era como um grande macaco, com pelos longos, que nem um gorila, mas não tinha como aquilo ser pois tinha um focinho alongado para frente, que nem lobos e cães. Além do mais, aqui no Brasil não tem gorilas. Sem inscritos. Após ver aquela bizarrice, eu desmaiei e só fui acordar momentos depois. A minha esposa estava completamente apavorada pelo grito que dei, e não querendo assustá-la ainda mais, resolvi dizer que tinha me assustado com meu reflexo, e ficou por isso mesmo. Até esse presente momento, ela não sabe que vi aquilo, nem vizinhos, amigos ou conhecidos, pois não queria causar e nem chamar a atenção, até porque eu era um vizinho que só dava boa tarde e boa noite. Imagina se fosse chegar falando que vi um bicho daqueles na minha porta. Não cairia bem. Iriam pensar que eu estava louco. E optei em não contar. Mas se tivesse em outros casos, viria a público para falar. Mas nada, Sam. O bicho tomou um chá de sumiço e nunca mais apareceu. Aliás, não sei se ele foi embora ou se apenas mudou o lugar das suas aparições. Eu vi alguns vídeos na internet e encontrei o seu canal. Gostei das histórias e estou mandando a minha. Isso que contei foi real. Sei que não tenho como provar, por isso não quero obrigar ninguém a acreditar. Acredita se quiser. Obrigado pelo espaço no canal, Sam. Tenha uma boa noite e fique com Deus.